a palavra vai dizer que Jacó vai trabalhar 7 anos para Labão, para poder casar com Raquel. Amém? Diga para o teu irmão, sem trabalho não tem recompensa. É verdade ou não é, irmãos? Quem fica esperando cair do céu não recebe nada. Aqui também é a terceira lição, irmãos. Quem fica parado é aquela pessoa que é água morna, não se esforça para ter as coisas, não tem, irmãos, como Deus abençoar a vida dessa pessoa. Jacó trabalhou 7 anos, irmãos, para receber a bênção dele. Não estou dizendo que você vai ter que se esforçar 7 anos para receber alguma coisa, não. Eu estou te explicando que aquele que é esforçado é abençoado. Aquele, irmãos, que tem o desejo de adquirir as coisas, que vai em frente, essa pessoa é abençoada. Aquela pessoa sabe que é meio, não tem vontade das coisas na vida, essa pessoa, irmãos, não vai muito longe, não. Ministro, eu quero ser abençoado. Então, o primeiro passo, irmãos, tenha a bênção de Deus e depois seja esforçado. Seja dedicado. Não é só com a bênção do Senhor, também não vai vir só do céu. A palavra diz, irmãos, que nós vamos comer o suor do nosso rosto. Tudo que tu fizer, irmãos, procura fazer sempre bem o que? Feito. Com carinho, com cuidado. E a Bíblia vai seguir contando a história do Jacó, irmãos. A palavra do Senhor diz que Labão enganou a Jacó. 7 anos Jacó trabalhou, irmãos, para casar com a Raquel. E no dia do casamento, irmãos, eu não sei se você sabe, mas ele não conhecia a noiva até depois de casar. E ali, irmãos, o Labão enganou Jacó. Jacó acabou casando com a Lia. Olha como é que é. E depois, quando amanheceu o dia, ele percebeu que não era Raquel, ele foi até o Labão de novo. E o Labão disse assim: vou fazer o seguinte, trabalha mais 7 anos, que aí sim você vai poder casar com a Raquel. Por quê? Porque naquele tempo, irmãos, a noiva tinha que ser sempre a filha primogênita, a primeira, né? Então teria que casar a Lia, para depois a Raquel. Olha só, ele teria que trabalhar 14 anos para receber aquilo que ele queria. Mais uma lição para nós. As coisas não acontecem da noite para o dia. Amém? Necessita esforço, necessita dedicação, necessita vontade. Amém, irmãos? E a palavra vai contando que ele casou com a Lia, e pelo costume da época, irmãos, ele ficou 1 semana casado com a Lia, e o Labão entregou para ele a Raquel. Mesmo assim, irmãos, 7 anos pela Lia e mais 7 anos pela Raquel. Dá um total de quantos anos? 14 anos. Imagine, irmãos, 14 anos para poder receber a sua recompensa. Sabe você que trabalha, parece que a recompensa nunca vem? Continua firme. Amém? Porque Deus ele é justo, irmãos. Quem sabia disso? Deus vai te honrar. Ao teu esforço, ninguém viu o meu esforço, irmão, Deus está vendo. Deus viu o esforço de Jacó, irmãos. Viu ou não viu, irmãos? Viu. Eu te provo que viu, sabe por quê, irmãos? Porque a palavra diz que passou o tempo, irmãos, né? E o Senhor começou a abençoar muito Jacó. Porque Labão viu que Jacó era abençoado por Deus, e Labão disse assim: agora o teu salário eu vou mudar. Porque ele já tinha, né, a esposa, só que ele tinha poucos animais. E Labão disse assim: o teu salário agora vai ser assim, ó, vai ser só as ovelhas pintadas. Quem já viu ovelha pintada aí? Não tem. Olha como Deus é bom, irmãos. Começou a nascer só ovelha o quê? Pintada. O Labão enlouqueceu e disse: não, vamos trocar. Vamos fazer assim. Só as que nascerem listradas. Começou a nascer ovelha como? Listrada. E assim foi por 10 vezes. A palavra chega a dizer, irmãos, que Jacó ficou 20 anos com Labão. 20 anos. E Deus sempre abençoou Jacó. Motivo, irmãos, ele tinha a bênção do Senhor e era o quê? Esforçado. Só que muitas vezes, irmãos, não basta só o esforço natural. Fala para o teu irmão, não basta só o esforço natural. Conheço muitas pessoas, irmãos, que têm boa vontade, que têm bom ânimo, e mesmo assim parece que a vida não anda para frente. E eu vou te provar, irmãos, Jacó era um homem esforçado, você já viu, sim ou não? Um homem dedicado, um homem que tinha a bênção de Deus, mas tinha lutas na sua vida, irmãos, que ele só ia vencer quando ele se esforçasse no mundo espiritual. Por isso que eu estou contando isso tudo para vocês. Não ia dar para a gente ler. Quem consegue entender isso? Depois você volta lá atrás, você vai ver toda essa história aí, todo esse enredo. E a palavra segue dizendo, a gente vai começar aqui, irmãos. O Labão, na verdade, não via
viu, irmãos, o quão grande Jacó estava se tornando, até que chegou um dia, passado 20 anos, que Jacó juntou tudo que era seu e fugiu das terras do Labão. Só que no meio do caminho, olha como Deus faz, irmãos. O Labão percebeu que Jacó tinha levado tudo que era dele, e ele foi perseguir Jacó. Para o que, irmãos? Matar. Amém? E a palavra diz que Deus deu um sonho para Labão. Ele disse: Jacó, tu não vai fazer nenhum bem e nem mal. Olha que coisa, irmãos. Olha como Deus protegia esse homem. O homem esforçado, irmãos. A mulher que se esforça, Deus abençoa. Amém? Deus cuida, Deus guarda. Ministro, eu estou fazendo um esforço tremendo para ajudar um familiar. Irmão, Deus vai te honrar. Contei para os irmãos à tarde. Eu conheci uma senhora, irmãos, que o esposo dela, vai ouvindo, o esposo dela não gostava que ela viesse na igreja. O esposo dela tinha pavor, falava mal dos pastores, xingava, ela fazia horrores com ela. Até que um certo dia deu um problema de saúde com ele. Eu não posso contar os detalhes. E ele ficou vegetativo numa cama. Quem cuidava dele? Quem? Ela. Irmão, e cada vez que nós ia lá, ele estava de banho tomadinho. Mesmo vegetativo limpinho, cheirosinho, tudo arrumadinho, tudo limpinho na casa. Nós dizíamos para ela: irmã, Deus tem uma recompensa muito grande para a senhora. Todo esforço, irmãos, aqui nessa terra é o quê? Recompensado. Mas às vezes tem esforços naturais que não adiantam para certas situações. Tem coisas que precisam de intervenção o quê? Divina, intervenção de Deus, irmãos. Porque tem coisa que é espiritual. Lembra que eu falei para vocês lá do irmão de Jacó, o Esaú? O homem estava enlouquecido por Jacó, irmãos. Queria o pescoço do Jacó. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que quando Labão desistiu de Jacó, porque Deus convenceu Labão, amém? Então ele foi saindo com as coisas dele e ouviu falar que o seu irmão Esaú estava vindo contra ele. Olha como a luta não termina. Quem perceber, irmãos? Ministro, eu me esforço e sempre tem luta. Pois é, irmãos. Diz para o teu irmão assim: é assim? É desse jeito. Mas como é que a gente vai vencer, irmãos? Com esforço e com vontade de buscar Deus. Buscando ao Senhor, pedindo para Deus discernimento, sabedoria. Olha o que vai acontecer. Aqui nós chegamos nesse ponto. Diz assim: e assim passou o presente adiante dele. E ele, porém, passou aquela noite no arraial. O que estava acontecendo aqui? O Jacó teve um lapso de memória. Ele disse: eu vou juntar metade do que eu tenho e vou fazer um presente para Esaú. Vai que ele me perdoa, né? E a metade dos parentes e do gado ficou para trás. E a Bíblia vai contar, irmãos, que ele enviou esses presentes. É o que está acontecendo aqui, para tentar aplacar a fúria do seu irmão Esaú. E parte da família ficou com ele. Versículo 22. E levantando-se aquela mesma noite, tomou as suas duas mulheres, a Lia e a Raquel, e as suas duas servas, e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. Versículo 23. E tomou-os e fez-os passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou o quê? E lutou com ele um homem, até que a alva subiu. O que aconteceu aqui, irmãos? Ele mandou o presente e disse: vai, o presente vai na frente. A família que ficou atrás, vocês vão também, porque agora eu vou fazer o quê? Buscar a Deus. Amém? Quem consegue entender isso, irmãos? Irmão, Jacó lhe viu, mesmo o meu esforço tão grande, não vai me livrar da ira do meu irmão. Nesse momento eu vou precisar buscar a quem? A Deus. Tem traduções que dizem um anjo, como você já deve ter visto. Nessa tradução está escrita como, irmãos? Um homem. Tem traduções que dizem a semelhança de um homem. Amém? A gente pode interpretar como muitas coisas. Podia ser o próprio Senhor, podia ser um anjo do Senhor, e inúmeras coisas. Amém? Isso eu não sei, então eu não posso falar. Glória a Deus, irmãos. Só que a Bíblia diz, irmãos, que o Jacó ficou ali, irmãos, toda a noite, orando, lutando, irmãos, porque ele queria sair dali com a sua vitória. Amém? Mais uma lição para nós, irmãos. Não adianta ser esforçado só no mundo natural. Tem que ser também esforçado onde, irmãos? No mundo espiritual. Tem gente, irmãos, que vai lá e faz uma oraçãozinha, está numa luta difícil, não consegue
sei, faz uma oraçãozinha muitas vezes de 5 em 10 minutos. A pessoa não entra na presença de Deus para resolver o problema. Parece que a pessoa vai ali, faz só uma oraçãozinha, não sente nada e deu, acabou. Irmão, a gente tem que aprender a entrar na batalha para vencer. Amém? Olha o que diz mais, 25. E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. Coisa séria, irmãos. Tanto era a força deste homem, irmãos, que não deixava ele se afastar, que a Bíblia diz que esse anjo, ou este homem, tocou a juntura da coxa, ou seja, deslocou a perna dele. Imagina a dor, irmãos. Quem pode imaginar isso? Deslocar a perna, meu Deus. E o homem continuou o quê? Agarrado, irmãos. Quem diz mais? Versículo 26. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. Irmão, não saia daqui hoje, irmãos, sem levar aquilo que tu veio buscar. A gente tem que começar a aprender, irmãos, amém? Se decidir pelas coisas de Deus. No início eu já fiz de tudo que eu podia fazer com os meus braços, com as minhas forças. Não deu certo? Não. Então agora tu vai fazer o quê? Tu vai buscar no mundo espiritual o resultado. Porque tem coisas, irmãos, que só com a ajuda de Deus, quem consegue compreender isso, irmãos? Tem coisas que é só em oração. Tem coisas que é só buscando ao Senhor, irmãos. Eu contei para minha esposa, contei para o povo hoje também o que aconteceu um dia comigo, irmãos. Eu estava em casa e o Samuel estava com umas alergias. Amém, irmãos? Na mãozinha assim. Eu disse: tem coisa errada, não pode. Eu falei para minha esposa: vai dormir que eu vou ficar aqui na sala. Fiquei ali escutando louvor, lendo a Bíblia. Quando eu senti, irmãos, que era o momento de orar, eu me ajoelhei. Eu disse: Deus, agora eu começo essa função. Eu sei que o Senhor está dirigindo e comecei a orar, irmãos. Orar. Eu estava ajoelhado, irmãos. Ajoelhado assim. E a porta do quarto dele fica nessa direção. Deu olho fechado, irmãos. Eu senti bem certinho que a minha coisa saiu do quarto assim e parou. Sabe como mesmo olho fechado tu enxerga? Quem já teve essa sensação? Irmão, minhas coisas instalavam tudo em casa, instalava fogo, instalava cozinha. E eu de olho fechado, olhando: Deus, se o Senhor está tirando, vai ser a obra completa, não vai ser por metade. E eu senti que aquilo começava a se movimentar assim na minha frente. Eu disse: eu não vou abrir o olho, tenho medo. Amém, irmãos? E tu vai sair em nome de Jesus. Irmão, eu não me levantei dali enquanto eu não senti paz no meu coração. Irmão, deu para sentir bem certinho. Aquilo saiu, passou, parou e depois sumiu. No outro dia, irmãos, a gente foi ver, já estava reduzindo. E foi embora. Quem consegue entender isso, irmãos? A gente colocou em oração. Tem coisas, irmãos, no teu esforço tu vai adquirir. Tem ou não tem, irmãos? Trabalho tu adquire. Mas tem coisas, irmãos, que é buscando a Deus. Tem coisas que não tem jeito, irmãos. Tu vai ter que te esforçar para buscar o Senhor. Detalhe que eu comentei com os irmãos a questão da Ana. Quem lembra da Ana? Não tinha filho. Não adianta ela fazer o esforço que fosse aqui na terra, irmãos. Ela precisou buscar quem? A Deus. Não adianta, irmãos. Pode ser esforçado, pode ser dedicado, mas tem coisas que é só para Deus. Não tem jeito, irmãos. Eu falava com os irmãos de tarde, assim, tem vários que só, irmãos, com a oração para resolver a situação. Quem lembra, irmãos? Até escrevi aqui, irmãos, olha só. Quem lembra do Jonas? O Jonas já estava no bucho do peixe. Será que com o esforço dele ele saía? Não. O que ele fez? Dobrou o joelho e foi orando. Não tinha jeito, irmão. Assim como não tinha jeito para Ana. Não podia ter filho. Dentro da barriga do peixe podia sair? Não podia. Só caso para quem? Para Deus. Teve um outro caso de Josué, irmãos. A Bíblia diz que eles estavam na batalha lá e o dia estava terminando. Ele fez uma oração e fez o sol voltar. Isso aí, irmãos, é coisa natural? Sim ou não? O que eles podiam fazer, eles estavam fazendo, que era batalhar. Mas tinha coisas que só Deus podia fazer, irmãos. Quem consegue entender isso, irmãos? No início eu sou esforçado. Glória a Deus que tu é esforçado, irmão. Mas tu tem que te esforçar mais também no mundo espiritual. Quem está conseguindo compreender essa mensagem, irmãos? Eu sei que é difícil, irmãos. Muitas vezes no dia a dia tu vai estar cansado, tu vai estar cheio de afazeres, mas tu vai ter que tirar um tempo para batalhar,
Reis, capítulo 20, irmãos. Um pouquinho mais à frente. Ezequias. 2 Reis, capítulo 20. 2 Reis é fácil. Você está em Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, 1 Reis e 2 Reis. 2 Reis, capítulo 20. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Ministro, não entendi nada ainda. Então, calma aí. Você vai entender. O senhor falou um monte e misturou aqui, fez embaralhou a história da minha cabeça. Mas eu quero contar para você, irmãos, porque Jacó sempre foi abençoado, porque ele sempre foi esforçado, tanto no mundo natural, quanto no mundo espiritual. Ele era abençoado quando trabalhava, ele era abençoado quando orava. Olha a diferença, irmãos. Amém? As portas não estão se abrindo, então tu não está orando como devia. A saúde não está muito boa, não está orando como devia. A família está com luta, me diz o que eu faço, irmão? Ora mais do que está orando. Amém? Tem coisas que não adianta só o esforço no braço, tem que ser espiritual. Isso, 2 Crônicas, capítulo é o 20. 2 Reis, capítulo 20. Olha aí, meu Deus do céu. O computador está falhando já, está dando uns. Antigamente dizia que era o tic-tac, né? O tic-tac já está dando. 2 Reis 20, versículo 1. Aqui vai contar a história do rei Ezequias. Todo mundo conhece, irmãos, por isso que eu peguei essa história conhecida para facilitar. Diz assim: naqueles dias adoeceu Ezequias de que, irmãos? De morte. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, ordene a tua casa, ou arrume a tua casa, porque morrerás e não viverás. Olha que coisa séria, irmãos. O profeta veio até ele, irmãos. O profeta Isaías e disse: ô, rei, faz o seguinte, organiza tudo aí que tu vai o quê? Morrer. Então quer dizer que ele não podia mais fazer nada pela sua vida. Mas quem podia, irmãos? Quem? Deus. Olha o que ele fez. Versículo 2. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, se servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Olha o que vai acontecer, irmãos. Sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volte e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor Deus de teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que eu te sararei. E ao terceiro dia subirás à casa do... Eu vou fazer uma ensinação, vem cá, irmão Roger, corre aqui. Olha como é que foi, irmãos. O rei estava lá bem faceiro. Aí chegou o profeta Isaías para dar notícia. O que Deus disse, Isaías? Tu vai o quê? Morrer. Estava rateando lá, irmão. O Isaías chegou e disse assim: ó, rei, a tua doença é para morte. E a palavra diz, irmãos, que o profeta Isaías foi indo. E o rei colocou seu joelho no chão, virou o rosto para a parede e disse: Deus, tem misericórdia de mim. Lembra, Senhor, como eu era, aquilo tudo que eu fazia? E a Bíblia diz que ele chorou. Que a Bíblia declara, irmãos, que o profeta nem tinha saído do pátio, ou seja, nem saiu de perto da casa. Deus disse assim: ei, Isaías, vem cá. Olha como é que é, irmãos. O que o homem tinha acabado de fazer? Disse: Deus, olha para mim. Deus, olha a minha situação. Deus falou a Isaías: faz o seguinte, volta lá e diz para ele que ele vai ter a partir de hoje 15 anos mais, vai ter saúde. E eu vou dar para ele esses povos que estão guerreando contra ele, eu vou fazer mais isso em favor dele. Ué, ele não ia morrer, irmãos? E eu não ia? Quem consegue entender o que eu quero mostrar, irmãos? Ele foi lá e batalhou no mundo espiritual. Não tinha mais que o braço pudesse fazer. Então ele partiu
para o espiritual. Irmão, eu não sei quanto tempo levou, mas a Bíblia diz que Isaías saiu da casa e ainda estava no pátio da casa. É mais ou menos assim, como se te visitasse dentro da tua casa e ele está na área da frente da tua casa e Deus fala: Isaías, volta lá. Volta lá para dizer que ele não vai morrer. Acabou esse negócio, agora ele vai viver. Chegou o que para ele, irmãos? A cura. Amém? Olha o que vai dizer aqui, obrigado, irmão. Volta e diz a Ezequias, capitão do meu povo: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua e vi as tuas lágrimas, e eis que eu te sararei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Versículo 6. E acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei. Olha só, irmãos, 15 anos, livramento do rei da Síria, e a ti e a essa cidade. E ampararei essa cidade por amor de mim, e por amor de Davi, meu servo. Versículo 7. E disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos, e a tomaram, e a puseram sobre a chaga, e ele a sarou. Que coisa, irmãos! Olha como é que é. Deus ainda abençoou o homem. Em minutos, Isaías deu a notícia e saiu porta afora. Deus disse: Isaías, volta lá. O homem já me convenceu. O homem entrou em batalha lá, venceu. Por que o Jacó estava lutando com o anjo? Alguém sabe, irmãos? Porque o irmão Esaú vinha pronto para matar. A Bíblia diz, o anjo mesmo fala, irmãos, porque o Senhor lutou como um príncipe e prevaleceu. Você prevaleceu contra Deus e também vai vencer contra os homens. Aquele homem que vinha pronto para matar, irmãos, teve o seu coração amolecendo. Então aquilo que o Jacó buscou, irmãos, ele recebeu do Senhor. Amém? Aquilo que o rei Ezequias buscou, irmãos, ele recebeu do Senhor. E nós, pergunta para o teu irmão aí, o que tu está precisando? Tu vai receber de Deus? Tem que buscar, tem que insistir. Amém, irmãos? Não adianta ser, fala para o teu irmão aí, não adianta ser o crente que acorda. Sabe, irmão, né? Está vendo o negócio acontecer e não faz nada. Amém, irmãos? Deus te chamou aqui, irmãos, para te fazer uma bênção em nome de Jesus. Amém? Para que você se levante em oração, seja uma pessoa abençoada, uma pessoa curada, uma pessoa liberta, livre de todo mal. É necessário, irmãos. Amém? Não basta só a força do seu braço. Precisa entrar em oração, pedir a força de Deus no mundo espiritual, irmãos. E assim a gente vai vencer em nome de Jesus. Glória a Deus. Tem entendido o recado? Aplaude o Senhor bem forte.